Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Como é bom começar a nossa semana unidos em um só pensamento e em um só coração, para colher uma mensagem do Evangelho e semeá-la dentro da nossa alma. Que Jesus se faça presente aqui durante o nosso dia, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos inspire. Queridos amigos e amigas, hoje nós vamos convidar a todos para começarmos a nossa segunda-feira, lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando aqui que todos os dias, às 7h30 da manhã, nós nos reunimos aqui para refletir acerca de uma passagem do Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a base de todas as nossas reflexões. E em algumas reflexões, nós trazemos aqui mais algum livro, alguma passagem que pode agregar ainda mais para a nossa reflexão, como faremos hoje. Bom, então hoje nós vamos refletir o capítulo 28, o item 24 do capítulo 28. Lembrando que o capítulo 28, ele é a coletânea de preces, ele é destinado a toda a coletânea de preces, é o último capítulo do Evangelho, e lá nós iremos refletir o item 24, que se chama Para Pedir um Conselho. Queridos amigos e amigas, ao ler essa passagem, rememorei que alguns dias atrás, alguns dias mesmos, ontem, antes de ontem, eu reli uma passagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Vou mostrar aqui esse livro, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo querido espírito amigo Emmanuel. Lá no capítulo 77 deste livro, Emmanuel, ele vai fazer uma reflexão sobre uma passagem, sobre um trechinho que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. E Emmanuel vai dizer a todos nós, nos relembrando aqui este trecho de Tiago, em que o apóstolo nos diz: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha o que está lá na passagem de Tiago. Que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Queridos amigos e amigas, muitas vezes na vida, no nosso dia, ao longo da nossa semana, alguém fala algo a nós, acontecem certas situações, nos deparamos com certas experiências, temos que às vezes tomar uma decisão e muitas vezes a gente toma no impulso. A gente responde de forma reativa. A gente não para ouvir o que aquela pessoa, o que aquela situação, o que aquela questão está trazendo para a nossa alma. E nesse ato de reatividade muito grande, a gente acaba tendo uma ação, tendo uma resposta que muitas vezes depois, quando a gente vai parar para refletir, não era bem assim, não era esse caminho que deveríamos ter tomado. Então vejamos que o apóstolo aqui, Tiago, ele diz assim, que todo homem esteja pronto para ouvir, ou seja, de frente para todas as situações da vida, vamos parar e ouvir com a alma o que aquela situação, o que aquela pessoa está querendo nos dizer. Não ouvir assim de primeira, porque muitas vezes quando a gente ouve, à primeira vista, muitas vezes a gente vai tomar um significado que nem sempre é o que aquela pessoa quis dizer ou que aquela situação está nos passando. Então, para não ter interferências de fora e muito menos interferência do nosso egoísmo e do nosso orgulho, convém, como Tiago nos diz, todo homem deve estar pronto para ouvir. Ouça. Tardio para falar. Quando ele diz assim, tardio para falar, ele está nos dizendo assim, calma, não responde de uma vez, espera um pouquinho, respira um pouco, o que reflete, analisa, o que essa questão, o que essa dúvida está te trazendo, o que essa pessoa realmente quis te dizer, o que essa situação está demandando neste momento. Então seja tardio para falar e tardio ainda mais para agir. E aí Emmanuel vai fazer uma reflexão, vou ler um trechinho aqui para nós que é muito proveitoso, em que Emmanuel nos diz assim: analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura
esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que o rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Mais à frente, Emmanuel diz assim: quem ouve, aprende. Olha que interessante, porque ele diz assim: olha, analisar, refletir e ponderar são modalidades do ato de ouvir. E é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido do que chega até ela, do que disseram, do que ela está vendo, da situação que ela está passando. E muitas vezes, como eu disse, a gente às vezes age no impulso, responde no impulso ali no calor do momento, toma uma atitude, faz uma ação que muitas vezes está envolvida muito com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, e a gente pode estar prejudicando a nós, ferindo os sentimentos do próximo, porque a gente não parou para ouvir aquilo. E a nossa passagem, ela é linda, ela é excelente aí para começar a nossa semana com essa reflexão dentro da nossa alma. Nossa passagem nos convida a realmente, nos momentos de dúvida, nos momentos de indecisão, nos momentos também que a gente ouve algo que alguém nos diz, que acontece uma situação que a gente tem que tomar uma decisão, nesses momentos, parar um pouquinho e refletir o que essa situação está nos dizendo. E aí o nosso evangelho, ele traz aqui 3 questões para a gente analisar antes de agir. Ele nos diz: a coisa que hesito em fazer pode causar prejuízo qualquer ao trem? Então, antes de agir, nos questionar: a coisa que hesito em fazer pode causar qualquer prejuízo ao trem? E aí vem o segundo questionamento que o Evangelho nos traz. Ela pode ser útil a alguém? Essa ação que eu vou ter, a ação aqui através da fala, da atitude, do comportamento, essa ação em geral que eu vou ter, ela é útil a alguém? E aí o Evangelho traz o terceiro e o último questionamento. Se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Essa última questão aqui, nós com certeza lembraremos aí quando Jesus diz: não faça ao outro o que gostaria que não fizesse consigo. Ou seja, se eu fizesse isso, né, se isso que eu estou fazendo, alguém fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Então o Evangelho traz essas 3 questões para a gente refletir na prática mesmo. Isso dá para a gente levar para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa vida. Antes de qualquer decisão, nos momentos também de indecisão, nos momentos de dúvida, antes de qualquer ação, antes do agir, a gente ouvir com calma, refletir, ponderar aquela situação e fazer esses 3 questionamentos. A coisa que eu estou querendo fazer, essa ação que eu estou querendo ter, ela prejudica o outro? Ela beneficia alguém? E terceiro e último, se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Se o que eu falo ao outro, alguém falasse para mim, eu ficaria satisfeito? Se o que eu tô fazendo ali, a atitude que eu tô tendo, se alguém tivesse essa atitude comigo, eu ficaria satisfeito? São 3 reflexões muito práticas para a gente levar para o nosso dia, que realmente é um ensino moral para nossa alma. Inclusive, além desses 3 valorosos ensinos aí, é ter a prece nesse momento. Nos momentos de indecisão, nos momentos de dúvidas, rogar auxílio aos bons espíritos para que possamos tomar a melhor decisão, a decisão que seja a vontade de Deus, que não vai transgredir as leis de Deus, porque muitas vezes a gente tropeça ainda na nossa inocência, a gente faz uma falha ou outra, porque às vezes a gente foi inocente no sentido de não ter ciência de que aquilo não era tão saudável. Então, sempre rogar aos bons espíritos que os nossos olhos possam estar abertos para que a gente possa ver o melhor caminho, para que a gente possa tomar a melhor atitude ali, que não vai transgredir a lei de Deus, que não vai ferir o próximo. E também, muitas vezes, a gente toma atitudes no ato impulsivo e que tem ali aquela pontinha, aquela gotinha ainda do orgulho e do egoísmo, que é proposital muitas vezes. Então é nos reformar, olhar para o nosso interior, nos questionar: por que eu estou dizendo isso, por que eu estou fazendo isso, e fazer essas 3 questões que o Evangelho nos traz, além da prece, porque a prece, como estamos falando aqui, é um veículo
poderoso para a gente pedir auxílio, para a gente rogar amparo aos bons espíritos e ao nosso Pai. Inclusive, a nossa passagem de hoje, ela traz aqui para nós uma prece no seu final, para esses momentos de indecisão, de dúvida, antes do agir, a gente fazer. Vou deixar ela aqui no final do nosso vídeo, para que todos possamos levar ela em nosso coração e recitá-la com a nossa alma nesses momentos que estamos em dúvida ou antes de agir. Queridos amigos e amigas, tenham um excelente dia. Fiquemos hoje com Jesus, encerremos a nossa reflexão com Jesus e que possamos levar todo o amor que essa passagem nos concede de ensino dentro da nossa alma. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Vou deixar aqui agora no final para todos nós essa prece. Fiquem em paz, fiquem com Jesus e que possamos fechar os olhos da vida material e abrir os olhos da nossa alma, as portas da nossa alma para acolher a gota de esperança, de ensino e de paz que é essa prece para todos nós. Que assim seja. Queridos amigos e amigas, vamos juntos iniciar a prece que se encontra na nossa passagem de hoje. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que estou. Dirige meu pensamento para o bem e desviai a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Que assim seja.